Dr. Bochenek, vamos falar um pouquinho agora sobre o Conselho da Justiça Federal, o CJF, que é responsável, por toda a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal. Qual é a composição desse conselho e qual o objetivo desse grupo? O Conselho da Justiça Federal é um órgão que surgiu junto com a Justiça Federal. Ele tem por determinação constitucional fazer a organização administrativa da Justiça Federal. Inicialmente, a Justiça Federal estava instalada nas capitais dos estados, e então a centralização administrativa ocorria aqui em Brasília, ocorre no Conselho da Justiça Federal em Brasília, com a destinação de recursos para essa Justiça Federal. Posteriormente, a Justiça Federal se interiorizou e várias cidades do Brasil passaram a contar também com a Justiça Federal. Então, essa divisão administrativa da Justiça Federal faz com que cada estado tenha um diretor do foro, como nós chamamos, que fica na capital de cada estado, e ele é responsável pelos contratos, pela licitação, pela organização da Justiça Federal daquele estado. Mas há e é necessário um órgão centralizador, que é o Conselho da Justiça Federal, que possibilite, então, verificar essas questões de uma forma organizada, de forma homogênea, em que um estado não receba mais e outro menos, mas de maneira que os recursos da Justiça Federal sejam, então, divididos de uma forma igualitária e atendendo aquelas questões relacionadas às exigências que a Justiça Federal de cada estado tenha. Então, nesse sentido, é um órgão que está previsto na Constituição. O Conselho da Justiça Federal, ele vem fazer essa organização e, principalmente nos últimos anos, tem desenvolvido projetos para congregar, organizar e planejar a Justiça Federal. Então, o Conselho tem essa função essencialmente administrativa. Ele é composto pelo presidente de cada um dos 5 tribunais regionais federais, que trazem os problemas dos seus estados, das suas regiões, e também por 5 ministros do STJ. O seu presidente, o vice-presidente, mais 3 ministros do STJ e os 5 presidentes dos tribunais, então 10 pessoas compõem o Conselho da Justiça Federal. A AJUF, Associação dos Juízes Federais, tem um assento lá também com direito à voz, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil. Então essa é a composição e o objetivo do Conselho da Justiça Federal. E falando do Conselho da Justiça Federal, não há como não falar dos centros, do Centro Nacional e dos Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal, que fazem parte do CJF. Eles que são responsáveis por monitorar e identificar as demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade. Qual que é a importância da criação desses centros, doutor, e desse trabalho em geral? Os Centros de Inteligência da Justiça Federal é algo novo, é algo recente, não tem 5 anos o início do debate do tema e 2 anos a implantação e a efetiva produção de resultados. Mas o centro, o que consiste? Consiste numa reunião de juízes, desembargadores, servidores que pensam a Justiça Federal, que verificam lá em cada localidade um problema que é repetitivo, um problema que não existe só naquele local, ou um tipo de demanda que existe no Brasil todo. E de uma forma coletiva tenta resolver esses problemas ou dar encaminhamentos, orientações para aquilo que é a nossa atividade principal. Então os centros, eles são muito importantes porque é uma forma, sobretudo, inteligente de tratar os problemas judiciais e administrativos. Ou seja, que a gente tenha uma prestação jurisdicional melhor, mais rápida, mais eficiente e que não desperdice recursos públicos na repetição de tarefas que podem ser resolvidas, por exemplo, coletivamente ou que podem ser agilizadas. É, sobretudo, uma forma inteligente, como eu mencionei, mas é uma forma de você resolver os problemas conversando com as instituições e, sim, fazer ou mais com o mesmo de recurso que se tem. Então, os centros têm essa característica de flexibilidade, não é um centro específico, não é uma comissão específica, mas tem essa flexibilidade de trazer o problema que está lá na base, que está lá na Justiça Federal de uma cidade qualquer, trazer a nível nacional e propor medidas e sugestões que solucionem esse problema de uma forma mais eficaz. Essa é a lógica e os resultados são fantásticos. Por quê? Temos um problema, um problema X, que é um tipo de demanda. Então, os centros podem orientar, fazer com que esse processo, essa demanda possa ser
julgada pelos tribunais superiores, pelo hoje nosso sistema de precedentes, já ter uma solução mais rápida em todo o Brasil. Então, esse é só um exemplo das notas produzidas, do trabalho do Centro de Justiça Federal, que são excepcionais e fantásticos, tanto que o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já está estudando para que seja implantado também na Justiça Estadual, porque é uma forma, sobretudo, inteligente, moderna, eficaz e eficiente de resolver os conflitos, principalmente aquelas questões que podem ser e devem ser resolvidas internamente no âmbito da própria Justiça Federal. Tem ainda a Turma Nacional de Uniformização, a TNU, né, que ela é responsável por processar e julgar pedidos de uniformização de interpretação de leis federais, quanto à questão de direito material fundado em divergências das turmas recursais. Agora eu queria que o senhor explicasse na prática, de forma simples, qual que é o trabalho da TNU. A TNU, a Turma Nacional de Uniformização, ela julga esses recursos, como você mencionou. Mas o que ocorre, né? Os juizados especiais julgam essas causas de menor complexidade, a maioria são ações previdenciárias, são julgados por juízes em primeira instância. Se tiver algum recurso, vai para as turmas recursais. Só que as turmas recursais também podem ter entendimento divergente. Respeito a pensão por morte. Não, aqui é procedente, na outra lá é improcedente. Só que o direito que regula a pensão por morte é um direito federal. É um direito aqui da Câmara Federal, do Congresso Nacional, do Senado Federal. E não é possível que juízes entendam que umas pessoas possam ter direito e outras não. Então nós precisamos ter uma uniformização desse entendimento. E no âmbito dos juizados especiais federais, a uniformização é feita pela Turma Nacional de Uniformização, que é composta por 2 juízes de cada tribunal. Então são 10 juízes e é presidido por um ministro do STJ. Por que do STJ? Porque o STJ tem esse papel de uniformizar o direito federal no Brasil. E aí essa decisão, então tem decisões procedente e improcedente. Chega, a turma decide, não é procedente ou é improcedente. E aí retorna esses processos para a turma para ter uma uniformidade de entendimento, como você falou, de direito material. Ou seja, não é possível que o mesmo cidadão brasileiro tenha uma resposta negativa e um outro positivo sobre o mesmo aspecto de direito. Então é justamente para uniformizar e evitar injustiças que a Turma Nacional de Uniformização trabalha e tem essa, então, função constitucional. Agora eu queria que o senhor falasse de um convênio, né, importante também, que foi firmado entre a Secretaria de Tecnologia da Informação do CJF com a Secretaria da Receita Federal, que vai permitir disponibilizar informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas aos TRFs e também ao STJ. Queria que o senhor explicasse que convênio foi esse, o objetivo e a importância dessa iniciativa. Este é, sobretudo, um exemplo de inteligência, né, que os centros de inteligências levam até a administração para que possa solucionar um eventual problema. Ou seja, né, os juízes precisam consultar os dados da Receita Federal. O que acontecia antigamente? O juiz fazia um ofício, né, um servidor fazia um ofício, encaminhava a Receita recebia, alguém respondia esse ofício e mandava para a Justiça Federal. Veja o trabalho, o custo disso. Os sistemas são públicos, né? O sistema da Receita Federal é um sistema público. Todo serviço público tem que dar publicidade aos seus atos de forma transparente, está na internet, tem a lei de acesso à informação. Então, quando o juiz precisa de algum endereço, alguma informação da Receita Federal, ele não precisa mais pedir isso à Receita. Ele mesmo e os seus servidores vão entrar no sistema da Receita e ter os dados e as informações. Então, nada mais é do que uma forma de agilizar os procedimentos e todos são servidores públicos, todos têm acesso, inclusive têm acesso a muitos dados, as pessoas podem fazer isso, de forma de agilizar e evitar o retrabalho, evitar custos e, sobretudo, dar maior eficiência à prestação jurisdicional. Então, demandas como esta, os centros de inteligências detectam e fazem com que sejam emitidas notas e essas notas, né, e essas questões são levadas à administração, quem está nos cargos de administração, para que tome medidas como esta, celebre convênios, e esses convênios são importantes para a própria prestação jurisdicional realizada de forma ágil. E quais são os planos e projetos do Conselho da Justiça Federal para o próximo ano? Todo ano o Conselho da Justiça Federal ele lança um edital em que as pessoas podem, inclusive, se manifestar a respeito de temas prioritários.
O próprio Conselho e os tribunais têm também planejamentos estratégicos, ou seja, você busca medidas a serem realizadas para frente, planeja o futuro. E nesse sentido, né, a congregação desses fatores faz com que a Justiça Federal continue a desenvolver atenções prioritárias principalmente ao combate aos crimes de corrupção, aos crimes contra a administração pública. Essa é uma das exigências, um dos planos, que as operações continuem, porque a população também tem demonstrado que esta é uma medida necessária para que o país possa avançar ainda mais. De outro lado, os planejamentos seguem no sentido de trabalhar para que nós possamos realizar mais com menos, porque a crise orçamentária do serviço público em geral está presente. Então nós precisamos criar medidas alternativas, como os dos centros de inteligência, para que a gente possa resolver de uma maneira mais rápida e eficiente as questões relacionadas à Justiça Federal.